Obrigado, senador. Muito obrigado, senador Capiberibe. Essa bandeira é uma bandeira de todos nós. Vossa Excelência foi um dos primeiros também, quando eu apresentei, além de assinar, fez a defesa. Eu chego a dizer, senador Capiberibe, que a grande revolução no parlamento brasileiro, a grande revolução, vai ser o fim do voto fechado. Que aí sim nós teríamos a democracia participativa. E como foi dito aqui por inúmeros senadores já, a população vai ver como cada um vota e ponto, é só isso. O que Vossa Excelência quer. O que eu quero é isso. Eu não sei por que alguns resistem. Como eu dizia antes, inúmeros países do mundo. E dei o exemplo dos Estados Unidos, porque está mais próximo, digamos, da realidade brasileira, em matéria de que muita gente diz, mas os Estados Unidos é assim quando interessa. Quando interessa para o movimento popular, daí não é bem assim. Lá os ministros da Suprema Corte, eu vou repetir de novo, porque eu recebi diversas mensagens quando eu disse na tribuna, são eleitos pelo voto direto e aberto ali do plenário. Todos. O veto lá, todo veto é só 2 partidos, e os partidos dizem sim ou não ao veto, se vão manter ou não, e a população fica sabendo. Eu só vou dar um exemplo, senador Capiberibe. Eu posso até, mas assim, está alertando alguns, mas eu vou dar, porque eu falo a verdade, já que eu digo que é tudo transparente. Bota em votação o veto do fator previdenciário para ver no voto aberto e no voto fechado. No voto aberto é 10-0. No voto fechado podemos até perder. É a pressão popular. E cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Por isso, meus cumprimentos a Vossa Excelência e o seu partido. Porque o seu partido, eu sei que todo ele já tem posição clara que não tem medo do voto aberto. E eu fiquei feliz que a presidenta também botou nos 5 pontos. E a presidenta sabe a resposta das urnas. Mas já que há resistência, ela coloca lá no 5º ponto, voto aberto. E a população que diga. Aqueles que são contra o voto aberto, faça uma pesquisa no seu gabinete, bota lá. Eu botei no meu, só de curiosidade. No meu foi 100%, não teve um que teve coragem, o internauta, de dizer que era pelo voto fechado. Então, aqueles que têm dúvida, peguem o seu partido, mande fazer uma pesquisa, junto à população, para ver se a população não vai dizer que quer o voto aberto. Quando eu vim para cá, senador Capiberibe, ainda na Assembleia Nacional Constituinte, o meu primeiro discurso foi esse, mais ou menos meio ingênuo e infantil, alguns poderiam dizer, mas eu vim com o sentimento das ruas. Subi a tribuna, meu primeiro discurso, e disse, por escrito, fiz direitinho, bonitinho, e disse, eu não entendo por que vocês votam secreto. Lá fora, todos querem saber como é que vocês agem aqui dentro. E só tem uma saída, voto aberto. Todo mundo ouviu, e o voto secreto continuou. Por isso as minhas preocupações. Mas, presidente, primeiro eu esclareço, me perguntaram, eu li aqui o requerimento, infelizmente, de voto de pesar, de que era a autoria. A autoria, claro, voto de pesar aqui, o meu amigo pessoal do Caio, que é o presidente da Federação dos Trabalhadores da Indústria da Alimentação do Rio Grande do Sul, já li o requerimento, que faleceu essa noite com 55 anos de idade. É um jovem lutador, militante. É de minha autoria, mas eu tenho certeza que não é só meu, não. É dos 3 senadores do Rio Grande e de todo o Congresso Nacional pela luta e a vida bonita que o Caio teve em defesa de todo o nosso povo e de toda a nossa gente. Por isso que eu terminei a leitura dizendo Caio Fernando Reinardi. Presente, presente, presente. Senhor presidente, quero agora também fazer aqui um rápido registro, e se não me engano, Vossa Excelência também acho que já comentou esse tema, mas vou comentar aqui porque tenho compromisso com o tema. Pronunciamento sobre o bloco comercial Aliança do Pacífico, senhor presidente, senador Capiberibe. Criado há pouco mais de um ano, o bloco comercial Aliança do Pacífico, que tem o Chile, o México, a Colômbia e o Peru como membros plenos, enseja reações as mais diversas. No Brasil e nos países vizinhos, além de gerar grande expectativa, ampliou essa expectativa também para o âmbito do Mercosul.
A explicação para esse ambiente de expectativa e também de algumas controvérsias parece estar além da questão ideológica, na rapidez com que o novo bloco vem se organizando e despertando o interesse de outros países da América Latina e de outros continentes. De fato, a Aliança do Pacífico congrega, além dos 4 membros fundadores, um grande número de países que hoje estão na condição de membros observadores, alguns dos quais analisam a sua integração ao grande bloco. Canadá, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Guatemala, Espanha, Japão, Nova Zelândia e ainda aprovado na 7ª cúpula realizada em Cali no mês passado, com a presença do Equador, El Salvador, Honduras, Paraguai, República Dominicana, Portugal e França. Formalmente constituído no ano passado, o bloco resulta de negociações diplomáticas iniciadas ainda em 2011, quando se realizou a primeira cúpula da Aliança do Pacífico e se aprovou a Declaração de Lima. O novo bloco, que representa 36% do produto interno bruto da América Latina, 55% de suas exportações e um mercado de 206 milhões de consumidores. Pretende firmar-se como uma nova opção de livre mercado na região, com os olhos voltados, entretanto, para a busca conjunta também do mercado asiático e de toda a região banhada pelo Oceano Pacífico. Com viés absolutamente liberal, a Aliança do Pacífico propõe-se a gerar emprego e renda, além de promover o bem-estar por meio do livre fluxo de bens, pessoas e investimentos, além da conquista de novos mercados. A tônica da liberalização da economia foi reforçada com a criação durante a realização da 6ª cúpula da entidade do Conselho Empresarial, que tem por objetivo agilizar a isenção do setor privado no processo de integração de todos os países membros. Estima-se, senhores e senhoras, que já no final deste mês serão anulados as tarifas de 90% dos produtos comercializados no âmbito da Aliança e que os 10% restantes terão suas tarifas extintas no prazo de 7 anos. Veja que é interessante e é muito positivo. O cotejo do bloco recém-criado com o Mercosul tem sido naturalmente formal e político e é importante. Os críticos do Mercosul já se apressam em decretar a sua falência, que é um equívoco, destacando a agilidade e a flexibilidade e o pragmatismo da Aliança do Pacífico. Eles lembram que a nova aliança, com PIB de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares, representa as economias mais dinâmicas da região, com um crescimento médio de 5% em 2012 e os acordos do livre comércio firmados com os Estados Unidos ou importantes mercados da União Europeia. Ao mesmo tempo, destacam que o Mercosul, com um PIB de 3 trilhões e 300 bilhões de dólares, luta há uma década para estabelecer um acordo comercial bloco a bloco com a União Europeia. Os países membros do novo bloco, evidentemente, negam que a Aliança do Pacífico venha competir com o Mercosul. O presidente da Colômbia e o atual presidente da Aliança, João Manuel Santos, tem sido enfático. Ele diz, tem dito, a Aliança é uma iniciativa de integração. A Aliança não pretende competir com outros mecanismos de integração política ou econômica que existem atualmente no continente, como a ALBA, o Mercosul e a ANASUR, afirma com muita firmeza o presidente João Manuel Santos. Por sua vez, o presidente chileno Sebastián Pinera, até recentemente na presidência temporária do bloco, destaca que a aliança nasceu de braços abertos para todos,
para abrigar novos sócios e diz que os países da região devem se unir sob os princípios da democracia e do livre comércio. Entretanto, aqui vem o contraditório, nós temos que fazer, porque aqui eu tenho certeza que milhões de pessoas assistem todo dia o embate e o debate aqui no plenário do Senado. Entretanto, setores da mídia e do próprio empresariado têm se mostrado reticentes em relação ao futuro do Mercosul diante do dinamismo e do pragmatismo e das possibilidades de arregimentação que parecem mostrar esta aliança. No que compete ao Mercosul, destacam como entraves à sua consolidação o excesso de protecionismo e as divergências políticas. O Mercosul, senhor presidente, passa, sim, por um momento de crise, tanto que não houve praticamente nenhuma reunião nos últimos 2 anos e nem nesse ano. Porque eu fui membro do Mercosul e acabei cedendo para o senador Suplicy, porque tinha a perspectiva de algumas reuniões sucessivas e nenhuma delas aconteceu. E esse ano, novamente, sou membro do Mercosul. Por isso, senhor presidente, o Mercosul passa por um momento de crise. Não se pode negar. Para Rodrigo Branco, economista-chefe da Fundação Centro de Estudos de Comércio, a crise econômica da Argentina, somada à adoção de medidas de proteção e às ausências de linhas de crédito internacionais, tem provado e provocado a fragilização do bloco e uma queda generalizada no fluxo desse importante bloco na área do comércio. Os observadores, senhor presidente Capiberibe, incluem também, entre as dificuldades que têm sido enfrentadas pelo nosso Mercosul, questões políticas, como a da Venezuela, onde a oposição contesta os resultados do pleito de abril, que elegeu Nicolás Maduro, e as mais recentes medidas governamentais, ou do Paraguai, que é suspenso das instituições políticas do bloco desde que foi deposto o presidente Fernando Lugo. Se divide entre a reintegração e a procura de alianças outras. Por sua vez, o Uruguai, admitido como membro observador da aliança, por constatar o deficiente funcionamento do Mercosul, divide-se esse também entre continuar nessa situação ou pleitear as condições de país membro do novo bloco. Nesse processo de integração regional, senhor presidente Capiberibe, há um evidente componente político e ideológico, a começar no caso em tela, pela opção dos países membros da Aliança, México, Chile, repito, Peru e Colômbia, que se identificam com o projeto ora apresentado em contraposição ao Mercosul. Na verdade, a questão política remonta pelo menos a 2 décadas, quando os países latino-americanos se dividiam entre promover uma integração regional em blocos menores ou aderir à integração continental no âmbito da área do livre comércio das Américas, a nossa querida ALCA, proposta também há um tempo atrás. Não houve intercâmbio e não caminhamos para lado nenhum, fragiliza o Mercosul e a ALCA também nós não estamos participando. Diante da inevitável submissão à hegemonia no eventual processo de integração continental, conforme revelam os desdobramentos da controvérsia, formou-se gradativamente um ambiente favorável à criação e consolidação do mecanismo de integração aqui apresentado, e eu estou comentando, de âmbito regional. Esse cenário decretou a criação ou a consolidação de blocos como a Comunidade Andina das Nações, o Mercosul, a Associação Bolivariana das Américas, a ALBA, e a União das Nações Sul-Americanas, a ANASUL, inviabilizando, então, claro, a proposta americana. Ao mesmo tempo que os países membros veem na aliança uma grande oportunidade de dinamização da economia regional
e de conquista do mercado do Pacífico, os Estados Unidos têm, na formação do novo bloco, uma oportunidade de reafirmar sua ascendência na região após o fracasso da tentativa de instituir a ALCA. Para isso, contam, entre outros trunfos, como o acordo de livre comércio com a Colômbia, uma ponte para a inserção de seus produtos nos países que integram a nova aliança. Para Wagner Iglesias, doutor em Sociologia e professor do Programa de Integração da América Latina na Universidade de São Paulo, o novo bloco, além de facilitar o isolamento dos governos mais autônomos surgidos na América do Sul, serve aos interesses estratégicos de outros setores que vão frear a expansão econômica e a influência política da China no eixo geopolítico do Pacífico. Como vemos, a situação de fato é mais do que complexa. Em recente entrevista, senhor presidente, o professor lembrou que a Europa parece ter entrado numa crise de longa duração e que os Estados Unidos são e ainda deverão ser, por um bom tempo, a maior economia do mundo. Nessas circunstâncias, e diante da consolidação da China como o grande rival, a região do Pacífico, na análise de Iglesias, deveria desempenhar, a partir deste século, o papel que o Atlântico Norte desempenhou a partir do século XVI. Para ele, a Aliança do Pacífico pode vir a tornar-se um obstáculo para a ampliação do Mercosul e para a consolidação da Unasul. Enfim, pode dificultar a consolidação de um espaço econômico mais forte sul-americano. A estratégia, diz ele, a ser adotada pelo Brasil, aí que aponta caminho, depois de todas essas controvérsias, a estratégia a ser adotada, segundo ele, pelo Brasil e pelo Mercosul, de acordo com Iglesias, repito, não deve ser o confronto. É isso que mais ou menos nós apontávamos aqui na nossa análise. Não deve ser o confronto e o distanciamento, mas o estreitamento de laços econômicos e diplomáticos com os países da região, com os Estados Unidos e com parceiros de outras regiões. Ele aqui é muito feliz. Ele faz toda uma análise e diz, não adianta ser contra por ser contra. Tem que dialogar, tem que conversar, fazer parcerias, somente assim nós podemos viabilizar e salvar o Mercosul. Esse estreitamento de laços não se propõe aqui e nem se pressupõe uma eventual união do Mercosul e da Aliança, por quanto o primeiro se mostra como uma união aduaneira, enquanto que o novo bloco é voltado prioritariamente para a efetivação do livre comércio. Essa análise é compartilhada por outros observadores. Tulo Vejani, por exemplo, professor da Universidade Estadual Paulista e especialista em Mercosul, entende que esse bloco tem maiores chances de promover a integração regional. E lembra que os próprios países da aliança têm acordos com o Mercosul que poderão ser ampliados. De fato, praticamente todos os países sul-americanos, em maior ou menor grau, participam da zona de livre comércio do Mercosul. Chile e Peru formalizaram sua associação por meio de acordos de complementação econômica assinados, respectivamente, em 1996 e 2003. A Colômbia tornou-se membro em 2004, juntamente com o Equador e a Venezuela. O México firmou em 2002 dois acordos de complementação econômica com o Brasil. A grande diferença, portanto, nessa inter-relação é o fato de que os países da Aliança do Pacífico não integram a União Aduaneira do Mercosul, nem participam da sua instituição de caráter político. Em termos estritamente econômicos, é bom lembrar que o Mercosul tem maior mercado consumidor e maior produto interno bruto que a própria Aliança do Pacífico, como aqui já foi
mostrado. É também significativo que, embora as exportações da Aliança tenham superado as do Mercosul, no ano passado o Brasil tem sido superavitário no comércio bilateral com os países do novo bloco. Por isso, lembramos mais uma vez, não nos interessa o confronto. Essas ponderações, senhor presidente, não têm por objetivo estabelecer um clima, repito, de confronto ou de alardear uma suposta superioridade. Não nos interessa, não interessa a qualquer país desse ou daquele bloco, dessa ou daquela aliança, crescer sozinho. Não apenas por uma questão de solidariedade, mas até pela sustentabilidade do seu desenvolvimento. Na verdade, o Mercosul tem boas razões, claro, para se preocupar com a possibilidade de um esvaziamento, caso não reflita sobre o seu projeto político e não supere os impasses da sua agenda comercial e econômica. Aqui, mais uma vez, os analistas falam, não interessa ao Mercosul o confronto. Os investidores estrangeiros, bem assim os governantes de alguns países parceiros, têm demonstrado preocupação e inquietação em relação às sucessivas medidas de nacionalização de empresas, manipulações de câmbio, congelamento de preços e excessivos protecionismo. Uma profunda reflexão sobre essas dificuldades e a definição de novas estratégias ou metas, entretanto, não deve se confundir com receio, com medo ou, repito, com antagonismo ou com confronto. Embora os dois blocos tenham metas diferentes, o Mercosul pode estabelecer uma parceria com a Aliança, a exemplo que já ocorre com seus países membros. Essa parceria, diz os especialistas, seria de grande interesse também para o Brasil, que mantém intenso comércio com a Ásia para viabilizar o comércio via Oceano Pacífico. No momento em que o Mercosul se defronta com o surgimento de um novo bloco de propósitos mais modestos, mais de estrutura mais ágil e flexível, seus países membros devem identificar e remover os impasses que vêm impedindo sua consolidação e a própria ampliação. Terminando, senhor presidente, além disso, devemos estreitar os laços econômicos e diplomáticos com os países da região e intensificar a busca de novos parceiros comerciais. Senhor presidente, esse intercâmbio, sem nenhuma dúvida, é um dos mecanismos mais rápidos e eficientes para combater a pobreza e a desigualdade e para desenvolver e promover o chamado desenvolvimento sustentável e coletivo. Enfim, senhor presidente, terminei o meu pronunciamento, mas quem ouviu e assistiu esse pronunciamento percebeu que aqui a nossa preocupação foi de que o Mercosul, o Brasil e os países mais próximos ao Mercosul não andem por um caminho de confronto com a Aliança do Pacífico. É possível conviver desde que se faça um diálogo intenso e se estabeleça parcerias. Era isso, eu agradeço a Vossa Excelência e com muita satisfação vou agora assumir a presidência no seu lugar para ter o orgulho de assistir o seu pronunciamento. Muito obrigado, senador.